Por que eu sou assim? Por que eu faço o que eu faço? Porque eu falo da forma que eu falo ou porque eu penso da forma que eu penso? Você já se fez alguma dessas perguntas? Se você já fez, eu vou te ajudar a encontrar ou te dar pelo menos o caminho para você encontrar algumas dessas respostas. O episódio de hoje a gente vai entender quais padrões de pensamentos estão por trás dos seus padrões de comportamentos. A gente vai entender para além do perfil comportamental ou da sua personalidade ou de coisas que estão a nível consciente, que você entende de forma muito automática sobre você. Eu quero propor hoje uma viagem muito mais longa para o teu interior, para que você consiga entender coisas que antes você não entendia ou nem imaginava que existiam dentro de você, para que ao praticar o autoconhecimento você consiga dar luz para a pergunta: quem eu realmente sou? E que essa pergunta não caia apenas na resposta de um ideal de eu ou de um eu ideal, mas quem você verdadeiramente é. E acima de tudo, quem você quer se tornar a cada dia. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Autocuidado Emocional na Prática. Eu sou Rita Soares, sou psicanalista clínica, sou especialista em inteligência emocional, sou criadora da comunidade do autocuidado emocional, que hoje soma mais de 20 mil alunos, e é um prazer estar com você aqui também nessa jornada, te dando clareza sobre quem você é, sobre a sua mente, sobre um lado que muitas vezes você não conhece, chamado inconsciente. E a minha missão é tornar a psicanálise, principalmente a sua jornada de autoanálise, mais prática, sabe? Para que você consiga aplicar todos os dias na tua rotina, na tua vida no geral. Então imagina muitas vezes a tua vida como se ela fosse uma casa, sabe? A gente já usou uma dessas metáforas por aqui. Nossa vida, ela é uma casa ali construída, mas imagina que você compra uma casa nova, digamos assim, uma casa muito antiga, e você entra nessa casa e você percebe que as paredes estão com rachaduras, que a porta está travando, não está fechando bem, que de certa forma quando você pisa ali, o piso de madeira faz algum barulho e você começa a fazer alguns ajustes, mas esses ajustes são muito superficiais. Você pinta aquela parede rachada, você troca a fechadura da porta, você muitas vezes faz algum ajuste superficial ali no piso. Porém, com o tempo, aquela rachadura vai voltando, a porta continua travando porque você percebe que não é um problema na fechadura em si, mas na estrutura da porta que está impedindo-a de fechar, e o chão continua fazendo barulho porque debaixo dele tem muitas estruturas que precisam ser trabalhadas. Muitas vezes na sua vida você chegou exatamente nessa fase de comprar uma casa antiga. Você está fazendo aí alguns ajustes, talvez começou a ir para academia para cuidar do corpo, meter o shape, como o pessoal fala. Talvez você comprou alguns produtos de skincare para fazer seu processo, seu momento de autocuidado. Talvez você, sei lá, está buscando uma alimentação saudável, isso é muito bom, isso é ótimo. Mas muitos desses ajustes, eles precisam de um cuidado um pouco mais profundo, eles precisam de um olhar um pouco mais interior. É importante que você cuide, sim, da estrutura da sua casa física, mas é muito mais importante que você cuide da sua estrutura psíquica. Sabe aquelas coisas que você não entende? Alguns momentos muito pontuais em que você para, nossa, mas por que eu sou assim? Por que eu faço determinadas coisas e depois me arrependo? Nossa, mas por que eu falei tal coisa que eu não deveria e depois que eu vou parar para mensurar aquilo que eu falei, nossa, eu deveria ter me posicionado de uma forma diferente, eu deveria ter pensado de uma forma diferente. E às vezes você fica brigando com você mesmo, nossa, mas por que eu sou assim? Eu luto tanto para entender isso, e eu não consigo, e o que eu quero eu não faço, e aquilo que eu não quero eu faço. E se você faz essa pergunta constantemente, você está apto para entender mais sobre você, para praticar o autoconhecimento. Porque eu tenho um professor muito querido na psicanálise que ele costuma dizer que é nesses momentos de crise de identidade que você está pronto para fazer análise. Esse momento que você começa a olhar para a sua vida e começa a questionar algumas coisas e alguns comportamentos. E por que esse momento é tão importante? Porque é aquele momento que você entra no estado de clareza, no estado de ampliação de consciência. Você desliga o piloto automático, que muitas vezes só nos faz reagir ou escorregar pela vida e pelos dias como se fossem um só, seguindo os mesmos padrões, mas que você sabe que no fundo te prejudicam, fazem mal para você. E a gente também vive numa sociedade que está acostumada em colocar tudo em caixinha, sabe? Não, eu sou uma pessoa introvertida, então eu encontro o clube dos introvertidos.
Não, eu sou uma pessoa mais falante, mais extrovertida, então eu encontro aqui, tá aqui o clube dos extrovertidos. E aí vem o algoritmo e reforça ainda mais isso, porque ele manda só conteúdos de introvertidos ou de extrovertidos para você. E vem o algoritmo e te confunde muitas vezes, te fazendo pensar apenas dentro daquela caixa e você acredita que essa é a sua personalidade e ponto final. Mas eu quero propor para você uma reflexão mais profunda. Te questionar mesmo quem você é. Acima de tudo, quem você acha que você é. Por que você faz o que faz? Por que você quer o que você quer? Por que você pensa da forma que você pensa? E muitas vezes a gente está tão acostumada a colocar ali alguns rótulos, alguns padrões, que a gente torna isso a nossa verdade absoluta. Mas existe uma diferença muito grande entre quem você é e quem você precisou ser durante toda a sua vida para sobreviver. Como assim, Rita? Eu vou te explicar. Muitas vezes, durante a sua infância, por exemplo, e a gente está fazendo aqui uma análise realmente da sua estrutura psíquica, das suas experiências de vida, até da sua história. Porque nós acreditamos na psicanálise que todo ser humano, o adulto que você é hoje, carrega a história de uma criança que você foi um dia. Como diz a frase de Lia Luft, que eu cito constantemente por aqui, a infância é um chão que nós pisamos a vida inteira. E muitas vezes os padrões que você tem, ou aquilo que você chama de personalidade, diz muito mais sobre você. Envolve uma história muito maior, muito mais antiga, de certa forma. Muitas vezes aquilo que você chama de personalidade é uma forma apenas que você aprendeu para sobreviver. Você é aquela pessoa que quer agradar a todo mundo, não, mas é porque o meu perfil é melancólico, aquele perfil mais poético, eu quero agradar as pessoas, eu quero ser agradável. Mas muitas vezes não é só a personalidade em si, embora sim, tem um ponto muito importante aí. Mas muitas vezes é porque na infância você aprendeu que você, para ser aceito pelas outras pessoas, você tem que agradar, é como uma moeda de troca. Você tem que garantir a sua existência nesse mundo e estar constantemente provando o seu valor. Pode ser que você é sanguíneo. Não, mas é porque eu tenho que falar na lata para as pessoas. Não, na verdade, você talvez tenha uns traumas ou uma questão que foi difícil para você lidar na infância. Você precisou crescer muito cedo, se tornar aquele homem bruto, sabe, de certa forma. E hoje acredita que é puramente a sua personalidade, mas não é. Na verdade, é uma identidade que você, de certa forma, de forma inconsciente, abraçou e usa hoje em dia por aí. Mas quando a gente percebe que é algo além da personalidade, é quando são comportamentos que não te colocam simplesmente de frente com quem você é verdadeiramente, não. Essa aqui é a minha personalidade, esse aqui é o meu jeito de ser. Você sabe que no fundo, te traz um desconforto e um sofrimento maior do que aquilo que você consegue mensurar ou observar apenas como uma personalidade. E a gente entende muitas vezes o presente olhando para o nosso passado. Eu fiz uma aula, inclusive, ontem com os alunos lá da comunidade, a gente falou constantemente sobre isso, e teve uma aluna que comentou no chat: Rita, quando você fala, eu estou identificando que muitos comportamentos da minha vida adulta são explicados por experiências que eu tive na minha infância e adolescência. E muitas vezes é assim. A forma como você age ou como você reage, por exemplo, quando alguém deixa você na mão, alguém marcou um compromisso com você e deixou você na mão, nossa, fulano, eu tive imprevisto e tal, não consegui ir, e você olha aquilo como um abandono pessoal, sabe, como um ataque pessoal de certa forma. Não, foi um imprevisto que teve, mas por que que aquilo ali atravessou você, afetou você de uma forma tão profunda? É porque por um momento você voltou a ser aquela criança que de certa forma foi abandonada, seja na porta da escola porque os seus pais esqueceram em algum dia de buscar você, seja aquele tipo de abandono ou negligência emocional de pais presentes que estavam ali, mas que você não sentia que estavam ali conectados inteiramente e emocionalmente com você, ou com as suas dores, ou com as suas angústias. Então é aquela criança que ganha forma naquele adulto, aquela criança que se apresenta no presente. É o que Freud chama de um passado atuante no presente. E muitas vezes a gente, ao olhar alguns comportamentos, e eu desafio você, eu proponho a você que a partir de hoje comece a observar algumas formas de agir no seu cotidiano. Forma de se relacionar com as pessoas, a forma de falar com as pessoas, a forma como você responde a alguns estímulos e que para outras pessoas, nossa, isso aqui é comum, isso aqui não afeta, mas para você é diferente, para você isso afeta, para você isso de certa forma te causa ali um desconforto. Então, o que eu quero trazer aqui para a gente refletir é que a gente precisa ir a partir dessa personalidade
que você acredita que tem. E sim, existe um fator, cada um tem uma personalidade. Esses testes, inclusive, que existem, para você praticar o autoconhecimento, para você entender mais sobre si, isso é muito bom. Quando você entende, por exemplo, eu sou uma pessoa melancólico-fleumática, então eu sou aquela pessoa mais tranquila, mais apreciativa, eu gosto de tomar um café, não simplesmente engolir aquele café, eu gosto de sentar, de sentir o cheiro de café, de pegar um bom livro, de ler um livro, e eu sei, esse é o meu perfil, e eu sei que eu gosto de fazer isso inteiramente, sabe, faz parte da minha personalidade. O fato de gostar daquilo que eu faço, de sentar, de ouvir as pessoas durante horas nas sessões, eu gosto daquilo, eu gosto de ouvir as histórias, eu gosto de conhecer também as pessoas. Então isso eu identifico que faz parte do meu perfil. Assim como tem alguns momentos que eu preciso, nossa, eu preciso vigiar um pouquinho mais sobre isso aqui, porque o melancólico, ele facilmente é melancólico. Então, às vezes, mesmo o fluxo da rotina, em dias tranquilos, a gente tende a ficar mais, sabe, introvertidos, mais na nossa, mais aquele nosso cantinho. Então, é algo que eu sei que eu preciso reparar e tomar cuidado. Mas, para além dessa personalidade, tem alguns outros comportamentos que eu sei que não se trata só do fato de eu ser melancólica, por exemplo. Estou trazendo aqui uma linha de perfil comportamental, que geralmente é aquilo que eu aplico também, que eu entendo como pode ajudar muito no autoconhecimento, mas tem comportamentos que eu sei e que eu tinha antigamente, por exemplo, o comportamento, a dificuldade de impor limites, de certa forma, não, eu não posso desagradar as pessoas. Isso não era puramente algo do meu perfil, isso era uma questão do passado que eu ainda precisava trabalhar, eu precisava mostrar o meu valor, eu achava que o meu valor estava condicionado ou atrelado àquilo que eu fazia ou que eu oferecia para as pessoas. Não, eu tenho que oferecer o melhor para as pessoas, para elas se manterem aqui por perto. E eu não imaginava que elas poderiam me amar ou permanecer ali puramente por quem eu sou, na minha essência, sabe? E acima de todos os traumas ou de todas as questões do passado. Isso a gente entende muito bem uma diferença, porque muitas vezes a identidade que você está reforçando ou construindo é uma identidade baseada no ego. O Freud mesmo fala, o ego ele tem essa mania de criar uma identidade dele. Então, se você passou por determinadas experiências, vamos ser bem específicos, vamos usar uns exemplos bem específicos para que você consiga identificar. Digamos que ali na sua infância, você por muitas vezes esteve em um ambiente muito repressivo, de muita pressão, então você precisava mostrar resultado a todo custo, você precisava fazer, e os seus pais cobravam o máximo de você, não, você tem que ser o melhor da turma, você tem que ter notas altas ou algo do tipo, e você cresceu como aquela pessoa que tem dificuldade, às vezes até de relaxar, você tem que mostrar resultado 24 horas por dia, sabe? Ou então, até pior, muitas vezes durante a nossa infância, as pessoas vão nos rotulando. Você chega no mundo, você não sabe quem é, e alguém chega e diz assim: não, você é isso. E você começa a abraçar aquilo durante a vida inteira. Então, talvez você foi aquela criança que, assim como eu, era mais quietinha, era mais no seu canto, e por muitas questões, às vezes até desconhecidas por mim na época, e as pessoas chegavam: olha só, ela é tão quietinha, ela é tão boazinha, ela é tão tímida, ela é tão envergonhada. E aí a gente, de forma inconsciente, por não sabermos quem nós somos, nós vamos abraçando todos esses títulos. E eles caminham por nós durante muito tempo. O primeiro curso, por exemplo, a primeira graduação que eu fiz foi de acordo com esses títulos. Eu comecei lá no serviço social porque eu tinha aquela ideia, nossa, não, e eu gostava até disso, mas ouvir aquilo que as pessoas falavam reforçava, nossa, você tem uma paciência com as pessoas, nossa, você seria uma ótima assistente social, sabe, ou algo do tipo. Então a gente vai muitas vezes abraçando esses títulos e torna aquilo a nossa vida, a nossa realidade, a nossa verdade, o ideal de eu, o eu ideal, muitas vezes. Mas o que eu quero propor aqui é para olhar a partir de tudo isso. É como a frase de Nietzsche diz: torne-se quem você é, para além dos seus traumas, das suas dores, das suas inseguranças, das suas incertezas. E essa é uma jornada muito tênue. Todos os dias nós precisamos ir refinando o nosso autoconhecimento e entendendo algumas coisas por trás, porque muitas vezes você escolhe o seu trabalho, a sua profissão, a sua carreira, baseado naquilo que você ouviu, nos rótulos que te foram sendo colocados. Você escolhe o seu parceiro de acordo, muitas vezes, com as suas carências. Não, eu preciso de alguém que me dê toda a atenção do mundo, porque eu tenho essa dependência, essa necessidade de validação. Então você busca alguém que te valide, que diga: vai lá, você vai conseguir.
Então a gente acaba buscando alguns caminhos na vida de acordo com essas ausências, essas faltas, essas pendências, se é que podemos dizer assim, que precisam ser trabalhadas no nosso interior. Então, esses comportamentos no presente, eles falam muito também sobre o nosso passado. E você precisa entender que nem toda característica da sua personalidade revela quem você é. Muitas vezes, algumas revelam quem você precisou ser para simplesmente viver, existir. Sabe, um exemplo muito prático. Imagina aquela criança no parquinho que, nossa, toda hora chegava um coleguinha e empurrava ela do do brinquedo e tal, empurrava ela e batia nela e tal. E daí ela chega em casa e o pai diz: não, você tem que bater, você tem que revidar. E ela aprendeu a revidar, e ela foi aquela pessoa que revidou desde aquele momento até para sempre. Hoje em dia, ela segue a teoria do bateu, levou. Ninguém pode falar nada que leva para o lado pessoal, que torna aquilo sobre ela. Então, não é que, nossa, a personalidade dela é ser essa pessoa explosiva, não. Ela precisou apenas aprendeu a se proteger para não continuar apanhando ali no parquinho enquanto brincava. Só que na vida adulta, aquela criança, ela não brinca mais no parquinho, ela já é um adulto, mas ela continua acreditando que ela precisa se proteger a todo custo. E se ela baixar a guarda, alguém vem e vai maltratar dela ou algo do tipo. Então você percebe como o passado ele é atuante no presente, como experiências que já passaram continuam tão certas, tão fixas ainda hoje. É o que a gente chama do ciclo da repetição. Freud vai até mais longe, ele fala sobre o vício pela repetição. E muitas vezes de forma inconsciente. Então, para a gente já partir para o final desse episódio, eu quero propor para você trocar as perguntas. Não se questione simplesmente, mas por que eu nasci assim? Eu realmente sou assim? E muitas vezes você cai nessa ideia, não, acho que eu sou assim, sabe? Eu nasci assim, eu sou assim, esse é o meu jeito de ser. Mas questione o que aconteceu, no lugar de questionar ou de ter como resposta definitiva, não, eu sou assim. Comece a se questionar o que aconteceu para eu precisar ser assim. Por que eu sou essa pessoa reativa? Por que eu sou essa pessoa tímida? Por que eu sou essa pessoa fechada? Muitas vezes é tão difícil as pessoas terem acesso a mim. Qualquer coisa que acontece eu fico amargurada, eu me fecho. Então, não só questionar ou chegar nesse conceito definitivo de que você é assim, mas questionar o que aconteceu para você precisar ser assim. E se você for mais longe, eu fiz também esse exercício ontem com os meus alunos, você começa a encontrar muitos comportamentos do presente que são do passado. E muitas situações do passado que justificam algumas atitudes no presente. Você começa a ver em paralelo a sua criança atuando, dá até para fazer a separação, dá para você perceber quando é simplesmente uma criança reagindo ali em comportamentos muito específicos e quando é esse adulto saudável que você está buscando ser. Nessa jornada de autoconhecimento você vai entender isso. Porque o verdadeiro autoconhecimento, gente, muito se fala. Busque se conhecer, pratique o autoconhecimento. Isso é muito bom. Mas o verdadeiro autoconhecimento, ele dói. Você não vai simplesmente descobrir as suas qualidades. Na verdade, antes de descobrir as suas qualidades, você vai descobrir os seus defeitos, as suas dores, os seus traumas. Questionar quem você é, você vai buscar a sua história. Você vai entender que muitos comportamentos que você tem no presente são justificados por acontecimentos do passado. Você vai perceber que muitos padrões comportamentais que te afetam hoje no seu cotidiano, eles foram construídos durante toda a sua vida. E por isso que o autoconhecimento ele dói. Ele vai te colocar ali de frente com traumas que você gostaria de esquecer, que você nem gosta de falar. E Freud diz, né, fale sobre tudo, principalmente sobre aquilo que você não gostaria de falar, porque é aí que tem alguma coisa, de certa forma. Então, o autoconhecimento, sim, ele dói, ele vai colocar você de frente para uma experiência ruim do passado. Isso é se conhecer, isso é conhecer a sua história. Não dá para você se conhecer apenas no presente. Nossa, no presente eu sou a Rita, eu tenho 30 anos, eu tenho um filho, eu sou casada. Essas são informações básicas de hoje. Me conhecer envolve conhecer a minha história, trazer o meu passado e principalmente não é o se conhecer por se conhecer, mas o elaborar a minha história. O que é elaborar a minha história? Você ter uma nova relação com as experiências do passado.
Então, experiências que afetavam você, que tiravam a sua paz, que ainda hoje doem no seu coração. A gente fala muito sobre feridas emocionais, sobre esse sofrimento que não dá para explicar e dói mesmo, gente, é incômodo, mas faz parte dessa jornada. E depois de conhecer a sua história, de acessar esses conceitos, você vai sim chegar no X da questão, de quem você realmente é, quem você nasceu para ser. E, meus amigos, quando isso começa a acontecer, é mágico, é incrível, é uma sensação muito boa. Então, essa pergunta, nossa, quem eu sou, por que eu sou assim, ela é uma constante, você vai fazer ela várias vezes, mas eu quis deixar aqui alguns caminhos, eu quis propor algumas respostas, algumas ferramentas, para que ao fazer essa pergunta você consiga entender, você consiga buscar também outros dados, além dos dados do presente ou dos dados da personalidade, mas o que está por trás também, porque na medida que você conhece, apesar da dor que às vezes se conhecer, você vai encontrando respostas que são para a sua vida, tem o poder de curar a sua vida a longo prazo e de reforçar a verdadeira identidade que vai te ajudar a construir a vida que você quer construir. Fez sentido para você? Espero muito que sim, tá bom? Se fez sentido, deixa aqui um comentário, eu sempre vejo, eu gosto de ver o que você está achando dos episódios, como que eles estão te ajudando. Se te ajudou de certa forma, dá uma alavancada aqui, envia para alguém, envia para um amigo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para você ser notificado quando vídeos novos forem lançados. A gente está continuando aí toda semana com essa ideia de manter essa constância, de alcançar mais pessoas, e que bom ter você por aqui, tá bom? Beijo no seu coração e até o próximo episódio.